Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos aí a divulgação das informações mensais da PNAD Covid-19, divulgada pelo IBGE, mostrando que 9 milhões e 700 mil trabalhadores ficaram sem remuneração em maio de 2020, o que equivale a mais da metade, 51,3% das pessoas que estavam afastadas de seu trabalho e a 11,7% da população ocupada no país. Quer dizer, Fausto, a gente tem as pessoas que ficaram sem emprego, as pessoas que já estavam sem emprego antes da pandemia, também aquelas que deixaram de procurar muito por conta da pandemia, mas também por conta da situação da crise econômica do país. E agora a gente tem aí uma noção mais exata de quantas pessoas que estão formalmente empregadas, mas que na prática, ou formalmente ou informalmente, às vezes, mas que não estão recebendo qualquer tipo de remuneração. É uma situação muito preocupante, Fausto. Sim, Glauco, é bom para a gente ter uma ideia de como é que é estruturado o mercado de trabalho brasileiro, como ele é heterogêneo e como essa sua heterogeneidade, no momento como o nosso, né, no momento de crise que nós estamos vivendo, pandêmica, ele é afetado. E ele é afetado de maneira muito diferente para segmentos diferentes dessa composição do mercado de trabalho. Quando a gente olha em detalhe um pouco dessa pesquisa aí que o IBGE traz para a gente, um dos dados que chama bastante atenção é o fato de que uma boa parte dessas pessoas que ficaram sem renda, né, apesar de estarem empregadas, elas são trabalhadores aí vinculados aos trabalhadores domésticos. Trabalhadores domésticos sem remuneração, ou seja, são as pessoas que tinham comumente ali o seu trabalho, tinham ali o seu compromisso diário, ali a sua atividade diária, e com a pandemia eles simplesmente perdem a sua renda, né? Isso é um dado bastante complexo e aí mostra um pouco como é importante a gente olhar para uma reorganização do mercado de trabalho de modo que a gente amplie aí algum tipo de segurança para esses trabalhadores. A gente já tinha feito esse debate já há algum tempo atrás, ele é a base, talvez, da discussão aí do abono emergencial, e aí ele demonstra o quanto, neste momento, é fundamental que a gente amplie essa discussão do abono emergencial novamente, ele precisa permanecer, porque ele está pegando muito desses trabalhadores. Sem o abono emergencial, esse conjunto de trabalhadores, mais os desempregados, mais o conjunto de outros trabalhadores aí que perderam seu posto de trabalho, em especial sem nenhum tipo de segurança, né, como é o caso, não tem seguro-desemprego, não tem nenhuma outra forma, é fundamental que você garanta algum tipo de renda. Quando a gente vai olhando ali também, um dos dados que a pesquisa mostra é que a renda das pessoas diminuiu bastante. Né? Você tem uma redução significativa da renda das pessoas, ou seja, nós estamos naqueles... Maio é um mês simbólico aí para a pandemia, do ponto de vista da gente tentar compreender como é que a economia estava reagindo a isso. E a gente está assistindo que, do ponto de vista do mercado de trabalho, ele foi drasticamente atingido, tanto no aumento do número de desempregado, no aumento do número de pessoas sem renda e no aumento das pessoas que, inclusive, pararam de procurar, porque precisam do trabalho, mas não conseguem procurar trabalho, que é o outro dado que a pesquisa traz para a gente. E tem também um aspecto, né, Fausto, que a pesquisa mostra que no Brasil 38,7% dos domicílios receberam algum auxílio relacionado à pandemia, né? Que no caso é o auxílio emergencial e também a complementação do governo pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Ou seja, existe a possibilidade, né, pelo menos por esses dados e fazendo ali o contraste com a parte da população que foi afetada pela crise econômica, que já vinha ali, né, engateando antes da pandemia, que muita gente não está recebendo auxílio nenhum, Fausto. Sim, muita gente não está recebendo auxílio nenhum e a gente está aí numa dessas situações de muita precariedade para esse conjunto de pessoas. E o mais grave de tudo, né, Glauco, porque nós chegamos agora na última parcela do abono emergencial. Então, nós precisamos fazer esse debate fortemente na Câmara dos Deputados, pressionar o governo em grande medida para que o abono permaneça. A pandemia não está contida, o conjunto da população ainda tem muita dificuldade em relação a conseguir o seu trabalho,
garantir algum tipo de renda, e é fundamental que a gente mantenha, inclusive, para que a própria economia volte a circular, né? A gente sabe que não sairemos dessa crise tranquilamente, não é só uma saída da própria pandemia. A crise econômica, ela normalmente ela atravessa para além do próprio problema, e a gente precisa aí de um apoio da transferência de Estado para com relação a essas pessoas. O Brasil é um país extremamente desigual, e conforme a gente vai olhando as camadas, né, da população, a população mais vulnerável é a população ali que nesse momento precisa desse apoio. Claro que a gente está falando aí de uma quantidade bem significativa de pessoas, e a gente precisa debater com a sociedade, inclusive, como é que a gente chegou num grau de heterogeneidade, num grau de desorganização no mercado de trabalho, que num momento desse, um conjunto tão grande de pessoas perde qualquer tipo de remuneração. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer do ponto de vista estrutural, até para criar mecanismos mais estáveis, né, mecanismos de proteção social, que em qualquer outro momento, porque esse não é o único momento que a gente está vivendo coisas desse tipo, a pandemia, na verdade, trouxe à tona um conjunto de problemas na nossa sociedade, que a gente espera que possam ser encarados ao longo e depois da pandemia. E a gente ainda teve ontem a notícia, né, Fausto, de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria tentando convencer Jair Bolsonaro de uma retomada de cunho mais liberal, como se isso tivesse sido abandonado, né? Mas talvez uma medida, uma tomada de rumo mais radical no sentido do liberalismo, que seriam ali, seria adesão aos princípios defendidos pelo CDE, das práticas de mercado, também ali privatização, ajuste fiscal. E é curioso, né, Fausto, porque muita gente criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à questão sanitária, à questão do enfrentamento da pandemia, de que ele adotaria, e adota mesmo, um discurso anticientífico. Mas pouca gente, principalmente na mídia tradicional, fala que adotar qualquer tipo de postura neoliberal, ainda mais num contexto de pandemia, também é ir contra a ciência, é ir contra os dados e contra as experiências históricas que mostram que a austeridade fiscal, ainda mais num momento como esse, não é algo de fato producente, não, Fausto? Bem, aí é que está, né, Glauco? A gente está vivendo um olhar atrasado, eu diria, né, do ponto de vista do que nós estamos vivendo. O mundo inteiro está falando em colocar recursos, é fundamental que o Estado impulsione a economia nesse momento, e a resposta que o ministro apresenta para a gente é mais perda de direitos. E eu acho que no Brasil, talvez, Glauco, nós nunca tenhamos vivido um ataque tão frontal ao direito dos trabalhadores como nesse governo e neste momento. O documento que o governo fala, ou pelo menos o que tem sido apresentado, tem como centro de todo esse processo aí de medidas anticíclicas, segundo eles, de cunho liberal, é é, a redução dos direitos trabalhistas e a redução dos encargos trabalhistas. Quer dizer, do ponto de vista da ação que eles pensam, a única forma efetiva de sair da crise é você reduzir direitos, reduzir salários, reduzir segurança trabalhista, que é o oposto do que nós estamos vivendo. A gente está acabando de falar exatamente sobre isso. Quer dizer, o conjunto da população que menos segurança do ponto de vista do trabalho tem, mais vulnerável ficou à crise, e a aposta que eles têm é ampliar essa vulnerabilidade. Aí você vai olhando um pouco como que a visão não casa até com o tempo histórico, né? Olhar para o Guedes hoje dá a impressão que você está olhando para a Margaret Thatcher no começo dos anos 80 do século passado, ou seja, a proposta que ele traz para o Brasil é uma proposta que já foi experimentada em boa parte do mundo, que já se mostrou seus problemas, inclusive em boa parte do mundo, e em especial num país como o Brasil. Na verdade, o que ele quer é colocar, basicamente, na condição vulnerável, a outra metade do mercado de trabalho. A gente já tem uma metade do mercado de trabalho que historicamente é vulnerável, e ele insiste cada vez mais com a tal da carteira verde e amarela, só que agora a proposta, inclusive, que ele tem é que a carteira verde e amarela não seja uma referência só para os jovens, mas ela seja para o conjunto dos trabalhadores, e essa é a proposta que o governo tem para sair da crise. Ou seja, você, de novo, vai caminhar para uma saída da crise a partir das custas do trabalhador. O trabalhador perde direito, o trabalhador perde renda, e enquanto isso, a gente continua olhando que os setores que sempre ganharam, em especial, a gente sabe, o setor financeiro, que é oriundo do ministro, continua do mesmo tamanho. Ou a gente enfrenta essa desigualdade de fato,
ou a gente vai ter mais do mesmo e uma piora cada vez maior do mercado de trabalho, como os dados estão mostrando. Então, é contraditório, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é a proposta desse governo, é a proposta desde o começo, e cabe ao conjunto da sociedade se organizar e se contrapor a isso. É uma questão do projeto que eles estão propondo para o Brasil. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.